Então estamos no final, estamos nos encaminhando aí para a última mensagem nessa série, podemos chamar até de uma minissérie, né? Ela foi bem curtinha e falou sobre o que nós cremos como igreja, né? E nisso então a gente trouxe aspectos de como a gente pode fortalecer essa nossa fé e partindo do princípio do que a gente crê, né? Então a gente trabalhou as coisas, ou tem trabalhado, né, os elementos que a gente crê que estão descritos, né, no nosso estatuto. Então, estatutariamente, né, nós passamos ali por algumas coisas que a gente foi revendo aqui e hoje, então, a gente chega à última das mensagens. A minha pergunta para você é a seguinte: por quantas igrejas você passou no caminho da sua casa hoje até aqui? Conta. Por quantas igrejas você passou no caminho da sua casa até chegar aqui? Eu que pego o caminho aqui da BR, que não tem igrejas, passei por umas 5, eu contei. E a pergunta é por que a gente passa por tantas igrejas, né? E por que a gente não vai na igreja mais próxima da nossa casa, né? E eu, quando passo na igreja mais próxima da minha casa, eu sei por que eu não vou lá. Assim, eu tenho uma convicção bastante grande por que eu não entro lá. E a gente pode pensar várias coisas, né? O impacto ambiental que tem aí, os 5 quilômetros que eu faço, talvez que nós fazemos em média, aí, alguns fazem bem mais, outros fazem bem menos, né? Existe um impacto ambiental, né? A gente gasta gasolina para vir até aqui, tem a questão do tempo que a gente desprende, tem a questão, né, sei lá, desgaste dos pneus, tem várias coisas que você pode, né, contabilizar aí, né? Sinaleira, frio, né? E por que então, né, não a mais próxima da sua casa? E a questão é que nós não queremos a igreja mais próxima de casa, nós queremos a igreja que está mais próxima da Bíblia, né? A igreja que está mais próxima das Escrituras. E conforme a gente foi discutindo aqui, debatendo os assuntos que compõem a nossa crença, né, aquilo que nós cremos, nós acabamos formando e falando acerca das doutrinas do que cremos, né? Então, quando nós falamos sobre cremos nas Escrituras, nós falamos sobre a doutrina da preservação, a doutrina da inspiração e como que as Escrituras foram inspiradas, colocadas no papel e como que elas chegaram até nós. Depois a gente falou sobre a Trindade, como que a gente entende então que um só Deus, a gente chama isso de doutrina própria, né? A própria teologia própria, doutrina acerca de Deus, como que um só Deus ao mesmo tempo é três. Nós explicamos, falamos sobre isso. Falamos sobre a doutrina de Jesus Cristo, né? Nós cremos em Jesus Cristo, falamos um pouco dessa questão da cristologia, falamos sobre a salvação pela graça, que compõe a ideia da soterologia, né? A ideia de uma salvação. Falamos dentro da soterologia um pouco também sobre o estado futuro, né? Para onde vamos depois daqui. E depois falamos sobre os efeitos, a existência e os efeitos do pecado, né? Chamamos isso de amartiologia. E última semana, então, falamos sobre o Espírito Santo. Gilberto pregou sobre pneumatologia, que é o estudo acerca do Espírito Santo, o que a gente crê de fato acerca do Espírito Santo. Então, hoje, né, nossa última, nós vamos falar sobre o que nós cremos acerca da igreja. Nós chamamos isso de eclesiologia. Estou falando aqui as palavras difíceis, né, que foram citadas. Eclesiologia, palavra difícil, né? Vem a ideia de igreja, o estudo acerca da igreja. Então, é a doutrina que se forma em torno da igreja. E obviamente, né, nós temos muito conteúdo bíblico sobre isso e nós temos muito conteúdo histórico também sobre isso. Nós temos aí, estamos falando acerca de algo que existe há 2000 anos e se espalhou por toda a superfície da terra. Então nós estamos falando, não é de algo, né, que compreende somente nós, o nosso grupo, mas é algo que foi se formando inclusive ao longo da história. Então, quando nós pensamos em eclesiologia, a nossa declaração de fé, ela não fala muito sobre isso. Ela basicamente traz essa afirmação aqui, né? Cremos na igreja como o corpo vivo de Cristo, mas dentro dessa afirmação estão contidas diversas afirmações, diversas questões que estão ali dentro, né? Elas se amparam. Há um tempo atrás nós sentamos para debater um pouco sobre isso, sobre o que nós pensamos e quais os nossos objetivos como igreja. E aí nós formulamos o que a gente chamou, né, de 5 aspectos da igreja. Então a liderança dessa igreja colocou esses cartazinhos ali, a gente formulou isso ali. Então nossos objetivos são crescer juntos, adorar o Criador, ensinar a Bíblia, alcançar outros e o que está escrito no último?
servir juntos, né? E aí cada uma dessas frases, cada uma dessas afirmações, a gente fez uma frase descritiva embaixo e compôs ali com alguns textos bíblicos. Cada um deles, né, a gente pensou bem e estabeleceu bem, e cada frase ali, cada palavra foi escolhida exatamente porque é algo que nós pensamos, algo que nós cremos e são aspectos que nós afirmamos acerca do que nós cremos em termos da igreja e os seus objetivos. E de fato, quanto mais detalhado nós soubermos para que nós existimos como igreja, melhor nós vamos conseguir contemplar aquilo que nós desejamos. Então, claro, fica aqui como, né, uma paisagem aqui para nós, né? É um aviso, mas é quase um quadro aqui que fica na parede. Mas qualquer pessoa que entra aqui, ela consegue pelo menos visualizar, né, entender um pouco acerca do que nós pensamos. Então, ele está aqui visivelmente, né, tanto para a gente que vem sempre, né, a gente acaba acostumando e já nem vê mais, né? Mas as pessoas que vêm aí uma primeira, segunda, terceira vez, né, acabam olhando e tal e tentando entender um pouco e acabam compreendendo um pouco acerca do que a igreja crê, acerca da sua função, para que ela existe e para que ela serve. Vamos ler nas nossas Bíblias, então, se você quiser abrir comigo, mas eu tenho o texto também aqui, eu sei que ficou um pouquinho pequeno hoje, mas é um texto onde Jesus, ele promete acerca da edificação da igreja, onde ele fala sobre a igreja que será edificada. Então, lemos há pouco Atos 2, que foi quando a igreja realmente começou, na vinda do Espírito Santo. Então, ali, né, dá o start, mas Jesus Cristo já havia prometido, já tinha falado coisas acerca da igreja. E o texto, a parte desse texto, a parte mais relevante, é aquela que está maior ali, que eu coloquei, do meio do versículo 18 em diante, que diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está trazendo aqui duas promessas, uma promessa de edificar a igreja e outra promessa acerca, né, de que o inferno não vai prevalecer contra a igreja, né? Então a igreja, ela vai assaltar o inferno, né? Essa é a ideia não é o contrário, né? Não é que o inferno vem assaltar a igreja, mas a igreja é que assalta o inferno, né? Então as pessoas que estão perdidas, elas devem ser buscadas pela igreja. Essa é uma das promessas de Cristo, e ele fala que isso vai acontecer. Então isso faz parte, né, inclusive na ideia de buscar outros, né, de alcançar pessoas. Claro que esse texto aqui está dentro de um contexto, e um dos grandes problemas na história da igreja não é um mau entendimento desse texto, mas é uma má aplicação desse texto. Ele não foi mal entendido durante a história, ele foi realmente mal aplicado. A aplicação mais direta que acaba se fazendo é quando se isola o versículo 18, quando as pessoas leem assim: também lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, as pessoas que não olham dentro do contexto do texto todo, né, e todo texto está dentro de um contexto, quando você olha de forma isolada, parece que Jesus Cristo está prometendo a Pedro que sobre ele, que ele seria a pedra de edificação da igreja, como se sobre uma pessoa a igreja seria edificada. E obviamente que não é isso que está acontecendo. O que nós vemos, se nós pegarmos o texto todo, nós vamos ver lá desde o versículo 13, onde Jesus ele está perguntando para os discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Os discípulos tinham ido por entre as pessoas, e a pergunta de Jesus é: o que estão dizendo acerca de mim? E eles responderam, versículo 14: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. As pessoas estão dizendo coisas diversas sobre o Senhor Jesus. Essa é a verdade. As pessoas estão dizendo coisas diversas. E aí Jesus pergunta: e vocês, versículo 15, quem dizem que eu sou? E vocês, os discípulos, né? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro então responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Então o próprio Pedro não tinha essa informação, isso foi dado por Deus. E ele dizia também: digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a pedra não é Pedro, a pedra é a afirmação. Está se falando o tempo todo sobre a questão da afirmação: quem eu sou? Quem é Jesus Cristo? E a resposta de Pedro é: quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo então é o Filho do Deus vivo. Essa é a afirmação de Pedro. Ele diz: sim, então tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
a pedra, ela é a afirmação acerca de Pedro. Seria acerca de Pedro, não, acerca de Jesus Cristo, a afirmação acerca de Jesus Cristo. Esse é um erro fundamental que acabou, fundamentando aí várias doutrinas erradas ao longo da história da igreja, de edificar a igreja sobre pessoas, como se pessoas tivessem uma proeminência gigantesca dentro de uma igreja. E aí surge um sistema, chamado sistema papal. Ele não surge aqui, mas ele vai surgir mais adiante na história. As pessoas vão olhar para trás e traçar uma linha de líderes da igreja até Pedro. Obviamente, as pessoas olham para si, para os seus líderes, os líderes daquele momento, e dizem, não, nós fomos colocados por Jesus Cristo desde Pedro, que colocou um sucessor, que por sua vez colocou o sucessor e tal. Mas Pedro, já nesse momento, ele já não poderia exercer essa função. Essa função, a gente não vê isso acontecendo, não foi dada essa função de um pontífice, um sumo sacerdote, acima, inclusive, tanto dos discípulos quanto da própria igreja. Isso não acontece. Isso não acontece no livro de Atos. Se a gente lê o livro de Atos, a gente não vai ver isso acontecendo. A gente vê Pedro e os outros apóstolos ganhando certa proeminência, mas conforme vão surgindo outros líderes, também ganham proeminência semelhante, ainda que não apostolar. Pedro não se torna um pontífice, ele não se torna o líder máximo da igreja, onde as pessoas vão consultar as suas verdades, onde eles vão consultar o que Pedro acha acerca das coisas. E um destaque talvez está lá em Atos 15, quando eles têm um debate acerca da questão da entrada de pessoas não judias para dentro da igreja. Tem aquele debate acalorado sobre a questão da circuncisão. E a pergunta é, precisamos circuncidar as pessoas que estão vindo de fora ou não precisamos? Esse é o debate. Pedro dá a opinião dele, outros dão a sua opinião, e no debate a opinião de Pedro não é a proeminente. Ele nem termina falando, não é ele quem conclui aquela história. Você não vê essa proeminência nem no livro de Atos e nem nas cartas. Então, você não vê isso na história da igreja e nem o que a igreja vai produzindo. Inclusive, por exemplo, Paulo talvez teria uma proeminência, inclusive, maior do que o próprio Pedro, se nós formos olhar para a igreja como um todo. E Pedro, o próprio personagem Pedro, ele várias vezes ele é repreendido. A gente vê isso em Mateus 16, inclusive nesse próprio texto, um pouquinho mais adiante. Pedro vai falar uma coisa que está errada e Jesus vai falar, arreda de mim, Satanás. Logo adiante no texto isso vai aparecer. Então isso vai acontecer também, aqui nos evangelhos, vai acontecer também em Atos, Pedro sendo alguém falho, alguém que erra e alguém que não tem essa posição aí sacerdotal. Então, isso denota que nós, obviamente, não somos católicos romanos. Mas essa igreja católica romana, ela se perverteu ao longo da história em muitos aspectos e muitas doutrinas. Especialmente, o que se pensa agora, inicialmente, acerca dessa linha de sucessão apostólica, que esses apóstolos foram colocados. Porque se você tem alguém com autoridade apostolar lá no começo, que é Pedro, e essa autoridade apostolar, então, é passada para um próximo, e aí para um próximo, e aí para um próximo. Então, essa ideia de sucessão apostólica cria uma ideia de que a autoridade apostólica ela vai permanecendo. Ou seja, aquelas pessoas lá no começo que escreveram os livros da Bíblia, colocam representantes novos, e esses novos representantes agora, eles podem continuar escrevendo coisas que são autoritativas. Então, se nós queremos, por exemplo, que o que Paulo escreve é autoritativo, ele era um apóstolo. Mas se Pedro colocou outro apóstolo depois, Irineu de Lyon, outros, que são os papas da história, Papa Urbano, quem for entrando aí, todos esses caras aí têm autoridade apostólica. Se você crê, então, que existe uma sucessão apostolar, você crê que todos esses sujeitos, em tudo que eles falaram, também eram inspirados, tudo aquilo que eles declararam. E é isso que a Igreja Católica crê, então. A Igreja Católica, quando se pensa em igreja, ela não tem a relevância das Escrituras como nós temos, que a gente abre as Escrituras e a gente extrai de lá. É bom, é importante, às vezes, o que pastores e líderes falam, mas eles não têm autoridade final. A autoridade final vem das Escrituras. Porém, esse sistema, então, ele não crê dessa forma, ele crê numa sucessão apostolar. E isso não começa lá, logo do segundo, que seria, Pedro colocou alguém. Não, isso vai começar lá pelo ano 200, ou seja, bastante tempo depois.
aparece esse cara que é o Irineu de Lyon, e esse Irineu de Lyon, então, ele começa a advogar, ele começa a falar que a igreja de Roma, ela tem primazia, ela é mais importante do que todas as outras. Ele decide isso, ele escolhe isso, que a de Roma é a principal, então aquele cara que é o pastor, que é o líder da igreja de Roma, é quem vai ser o principal de todos os pastores. Então isso é determinado, é algo que é dito. E esse sujeito, então, que seria o primeiro papa, acaba sendo aí lá pelo ano 200, mais ou menos, né? E ele não é o primeiro papa, na verdade, ele é o 14º. Então eles traçam uma linha para trás, né? Chegando até Pedro. Então esses caras do ano 200, eles traçam uma linha sucessória de 14 até Pedro. Então você pensa, né? 200 anos nem é tanto tempo, né? Mas eles conseguem traçar aí 14 sujeitos, né? E esses caras começam então a traçar novas doutrinas e começam, né, a se aproveitar desse cargo, esse cargo de pontífice. Então, se Pedro ficou vivo até 67 depois de Cristo, mais ou menos, né, a entrada desse padre ali em Roma é pelo ano 180 e poucos, então a gente tem ali 120 anos, nesses 120 anos aí 14 papas, né, seriam traçados, né? E aí quando isso é determinado, tem várias coisas que acabam sendo determinadas juntas, né? Porque alguém vai lá e vai determinar que o Papa também é uma pessoa infalível, que o Papa nunca erra. Então, se o Papa nunca erra, nós temos que traçar esses 14 caras para trás, e tudo que eles escreveram é infalível, está na mesma autoridade, está na mesma relevância do que os escritos dos apóstolos. Então, isso é algo muito relevante. Isso é algo muito relevante e muito grave. São doutrinas gravíssimas que vão começar a entrar para dentro da igreja. Eu não creio que todos eles eram mal intencionados. A gente vê alguns deles determinando coisas que aparentemente eram boas, eram relevantes para o seu tempo. Por exemplo, o Papa dessa época, lá do ano 200, ele percebeu que as pessoas já não liam mais, não conseguiam ler no grego. As escrituras estavam no grego. E as pessoas já não sabiam mais falar grego, porque a língua tinha mudado. Com o tempo essas coisas acontecem, a língua mudou, ninguém mais lia em grego, e ele determinou então, não, agora a igreja vai funcionar em latim. Vamos fazer traduções, vamos pegar traduções agora para o latim, vamos traduzir o Antigo Testamento para o latim, o Novo Testamento para o latim, e agora as missas, os cultos, né, que seriam na época, é sempre a terminologia, né? Parece que para nós é tão joga para o católico, joga, né? Mas você tem que entender que era uma igreja só. Então a gente tinha às vezes talvez pessoas que eram convertidas nessa época, pessoas que eram realmente seguidores de Jesus Cristo, que tinham uma fé genuína e verdadeira e estavam tentando fazer a coisa certa. Então é muito difícil às vezes a gente discernir, né? Dizer aquele sujeito do passado, né? Ou botar os papas, né? Todos os papas eram maus, coisa assim. Não, eles eram simplesmente líderes da igreja. Possivelmente muitos deles eram até convertidos e bem intencionados. E aí começam a entrar decisões que a gente não sabe, né? Se eram simplesmente bem intencionadas, como essa, possivelmente era bem intencionada, né? Ninguém mais fala grego. Por que a gente está fazendo as missas, os cultos em grego? Vamos trazer para a ideia de culto. Por que a gente está tendo as nossas reuniões de domingo no grego, se ninguém mais fala grego? Então vamos passar por latim. O problema é que, se esse cara determinou que é latim, agora vai ficar no latim, porque um papa determinou, e alguém determinou que aquele cara era um papa, e aquele cara sendo papa, então ele agora nunca erra. Então, se o papa nunca erra, aquela determinação, ela vale agora por tempo indeterminado. Então, é assim que a coisa vai se engessando dentro da igreja. E isso vai acontecer por vários e vários anos. E aí vai ter decisões sobre água benta. Já ouviu esse termo? Água benta. Né? Então a pergunta era, como é que é a água para batizar? Como é que tem que ser a água? Alguém decidiu lá, por algum motivo, que a água tinha que ter sal. Porque daí, né, alguns pensavam que, né, não dá ferida, sei lá. Não, é uma água mais, sei lá, menos insalubre, talvez, né? O contexto da onde se tirava a água era realmente ruim, né? Então, alguém terminou, não. Então, a água, você tem que orar pela água antes. A gente começa a pensar, e essas coisas começam a se tornar, então, agora, tão relevantes quanto a doutrina bíblica.
E é aí que começam a surgir várias coisas que a gente hoje olha e pensa, nossa, são essas coisas assim, né, uma água orada, né, isso não faz tanto sentido. Né, e com o passar dos anos, então, né, se passam a estabelecer tradições como sendo apostólicas. E essas tradições, então, essas ideias de homens acabam entrando para grande relevância, como se tivessem relevância, assim como a Bíblia. E aí, lá pelo ano, então, 450 depois de Cristo, né, vamos pegar ali, quinto século, existe um cara chamado Gelásio. E ele vai determinar que o Papa, então, ele é infalível. E aí todas as decisões feitas pelos papas, para trás e para frente, são válidas. E nessa mesma época se define a questão da perpétua virgindade de Maria, que Maria foi para sempre virgem, mesmo Jesus tendo irmãos. Um papa determinou isso e agora está determinado, e o que o papa fala se torna lei. E as ideias começam a ir para um lado, e lá pelo ano 1000, mais ou menos, na época das cruzadas, aquilo que os papas determinam, mesmo que não seja verdade, acaba se tornando verdade. Então, por exemplo, as relíquias, né, que são encontradas. Alguém encontra lá uns pelinhos lá e dizem, isso aqui é o pelinho do dedão do Pedro. Tá? Não é piada, tem os pelinhos do Pedro. Tá? Se você for, tem no Brasil, inclusive. Eu vi com meus próprios olhos o pelinho do pé do Pedro. Tem lá numa igreja lá em Belém, uma igreja católica. Lá você tem as relíquias, né? São as relíquias da igreja católica. E aí alguém determina, né? Não, esse aqui é o pelinho do Pedro, é o cabelo de Pedro, está aqui. Mesmo que não seja realmente, se o Papa determinou, passa a ser o cabelo do Pedro. Isso é como se compõe a ideia da doutrina católica, né? Mesmo não sendo, torna-se. Por quê? O representante de Deus mandou, porque ele disse que é, então passa a ser. E o problema, obviamente, né, é que essas doutrinas, essas ideias, esses conceitos, não encontram apoio nas Escrituras. Obviamente, né, se você olhar nas Escrituras, você não tem pessoas determinando esse tipo de coisas e fazendo as coisas acontecer. Existiam alguns que, de fato, faziam milagres, né, nas Escrituras. Nós temos ali os apóstolos, os primeiros apóstolos fazendo milagres. Nós temos Jesus Cristo fazendo milagres, os profetas do Antigo Testamento. Então, é considerado como se esses sujeitos, agora, esses apóstolos, esses novos apóstolos, também podem fazer milagres. Então, você vê algumas semelhanças, inclusive, com o que nós temos hoje em termos de apóstolos das igrejas, de cunho pentecostal e neopentecostal. Né? Coisas semelhantes vão começar a surgir em termos de coisas que são decididas, coisas que são mandadas, coisas que são ditas e afirmadas por esses sujeitos. Então, quando nós falamos, né, na igreja, a gente está pensando nessas doutrinas que vão crescendo e que vão se disseminando e que não encontram apoio nas Escrituras. E aí, dentro desse meio, como eu disse, tinham várias pessoas que eram fiéis a Deus, que eram fiéis e olhavam para a Escritura e conseguiam ler a Bíblia e tinham acesso à Escritura, e elas começaram a perceber que tinham coisas erradas. E aí a gente começa a ter algumas figuras, né, grupos, às vezes, que começam a se separar da igreja, que são considerados grupos heréticos. Né? Então, durante aí o ano, desde ali do ano 200 e pouco, até 1500, quando vai ter a reforma, tem vários grupos que vão sair do meio da igreja católica, que vão decidir, dizer, não, isso aqui não me representa, isso aqui não tem nada a ver com o que é para ser o cristianismo. Então, a gente chama isso de grupos pré-reformados, né? Os pré-reformadores que acabam trazendo, às vezes são indivíduos, e às vezes são grupos que saem desse meio. E aí, então, né, essas pessoas que estão incomodadas com isso tudo, elas vão começar a se incomodar com isso e vão começar a fazer uma certa oposição. E essa oposição, então, agora ela começa a ser calada, porque esse grupo principal ganhou poder. Não só o poder numérico, eles não são só agora a maioria, mas eles estão bem relacionados com o governo, com a polícia local, com os exércitos, né, com grandes donos de terras e tudo mais, né? Então, essas pessoas agora estão bem relacionadas e elas começam a perseguir, então, esses que são os chamados pré-reformadores. E eles começam a matar, muitos deles são assassinados, né? A gente tem várias histórias
Tudo é muito bem relatado, a gente tem muitos relatos, né? A história da igreja ela é muito bem escrita e documentada, né? Existe muita quantidade de coisa escrita acerca desse tempo. Você vai ter histórias e histórias e histórias de pessoas e dando relatos de como foram as reuniões, os encontros, o que um disse, o que outro disse. Se escreviam tomos, né? Falando daquelas pessoas, o que cria, aquela pessoa podia escrever de volta. Então, isso tudo não, mas muita coisa disso está registrada, né? E se criaram, então, gigantescos debates, né? E o grande negócio, né? Quando nós falamos em igreja, a gente não está pensando nessa estrutura engessada que se formou, né? Quando a gente está falando de igreja hoje, a gente está falando de pessoas, né? Mas esse sistema começou a remeter muito mais a essa estrutura engessada que se formou em torno da igreja católica, apostólica, romana, né? E aí o debate, né, que se gera, e esse pessoal começa a trazer à tona, é o debate de o que é a igreja. Então esses sujeitos, Zwinglio, Calvino, Lutero, né, tudo começa a fazer essa pergunta, né? O que são as Escrituras? O que é a Palavra de Deus? O que é de fato a igreja? E se a igreja, então, não se estrutura em Pedro e sim em Cristo, o Filho do Deus vivo, então nós temos um grande debate entre a ideia de forma e essência. Por que um debate entre forma e essência? Eu vou botar aqui essa ideia aqui, eu trouxe um conceito para a gente olhar e debater e pensar um pouco acerca disso. Eu ia trazer uma aguinha aqui, mas eu tomei quase tudo já. Então eu trouxe ali no PowerPoint para vocês poderem enxergar melhor. Então, nós temos a forma, e a forma, como a gente viu, ela vai se alterando ao longo dos anos, e nós temos a essência. E a ideia, o conceito de reforma, é sempre retornar à mesma essência. Então, os reformadores, como eu disse, eles sempre existiram, e eles começaram então a formalizar uma quebra da forma, porque eles queriam manter ou retornar aquela essência, né? Então isso acontece formalmente em 1517, né, com Lutero. Obviamente, isso aqui é uma simplificação gigantesca, né? Tiveram várias pessoas envolvidas, né? Você pode até, inclusive, assistir, ler sobre esse assunto, né, sobre Lutero. É sempre uma história legal para a gente poder ler sobre alguém que teve um embate gigantesco, né? Todas as pessoas que tentavam ir contra essa forma de igreja, ir contra o sistema que tinha se criado, todos eles eram apagados ou silenciados de alguma forma. Então Deus providenciou esse alemão, lá de 1500 e pouquinhos, e ele então teve uma proeminência tamanha, teve proteções inclusive de reis da sua época, que conseguiram então, né? E aí se você vai estudar a história, né? Você vai estudar essa história pelo lado da história, somente, né? Se seu professor de história for te contar essa história, ele vai falar, não, porque Lutero queria simplesmente uma igreja para ele via aquele poder, ele queria o poder para ele, queria o dinheiro todo que estava indo para o Vaticano, ele queria esse dinheiro para ele. Pode até ser que tinham, né, pessoas que estavam por trás ou junto de Lutero que inclusive queriam isso, pode até ser que Lutero até queria também isso. Não parece ser muito do caráter de Lutero pelas coisas que ele escreveu, a forma como ele escrevia e o que ele... Mas a gente nunca conhece, né, essas verdadeiras intenções, mas o que é realidade é que houve esse grande embate, e esse grande embate então agora quebrou a igreja em duas, né? Uma igreja então que agora estava submissa ao papado e uma igreja que tinha certa liberdade, né? E obviamente essa igreja que vai ter certa liberdade, ela ainda vai estar submissa aos seus reinos, né? O lugar onde ela vai ter grandes embates, por exemplo, dentro da Inglaterra, século XV, século XVI, século XVII, né? Você vai ter toda a influência dos reis, da monarquia. A própria monarquia nessa época na Inglaterra era uma bagunça, entrava um rei, saía outro, casava com o primo do outro reino para juntar com o reino. Você não tem uma linhagem assim, né, certinha assim. Então tudo é uma bagunça, daí entra um que é a favor dos protestantes, aí esse é assassinado, aí entra um que é a favor de matar os protestantes, né? A história da igreja é realmente feita com sangue, suor e lágrimas, né? Nós vemos isso de fato acontecendo, porque várias pessoas tentam retornar aquilo que é a essência. E a igreja, então, o que nós queremos ser igreja, é aquela que tenta sempre se retornar, sempre se reformar, retornando às Escrituras. Então essa é a igreja verdadeira, aquela igreja que olha para as Escrituras,
e busca ser reformada, busca sempre retornar à essência, busca sempre voltar olhando para a Escritura. Então nós temos aí várias questões de forma e essência, né? Para conseguir, de fato, né, reter, para poder manter a essência, é preciso de uma forma, né? Você não pode simplesmente, por isso eu trouxe a ideia da água aqui, né? Você não pode simplesmente ter, né, água, você precisa ter algo para reter, algo que vai servir como estrutura, né, para reter, para segurar a água, senão você, né, basicamente não consegue segurar isso, né? Como, por exemplo, né, a forma e a essência do que a gente falou em termos de usar a Bíblia em grego. Né? Se nós estivéssemos ainda usando nossas Bíblias em grego, né, ninguém mais consegue ler a Bíblia em grego. Então, nós precisamos de uma nova forma nesse aspecto. Então, se nós temos agora liberdade de forma, a gente pode ter diversas traduções. Se você não tem liberdade de forma, né, você vai ficar engessado numa forma antiga, antiquada, que já não serve mais para a ideia da essência. Qual que é a essência em termos da palavra? Né? A essência é que nós precisamos ler a palavra. Né? Isso é a essência. Está nas Escrituras, é um mandamento que a gente tem que se alimentar da palavra de Deus. Então, como que a gente vai fazer isso se não estiver na nossa língua? Então, é um debate entre forma e essência. Algumas pessoas vão falar, não, mas tal Bíblia é mais pura, mais santa. Né? Nos Estados Unidos tem bastante disso. Né? Eles têm grupos lá que são, a gente chamaria de mais radicais, né? Que eles dizem que só a tradução King James, né, que é o King James, a gente chama esse grupo de King James Only, né, somente King James, que é uma versão da Bíblia. Seria como o nosso João Ferreira de Almeida, mais uma versão, né, inglesa disso aí. Então tem alguns grupos que dizem, não, somente essa é a versão boa, todas as outras são corrompidas, né? Então eles abraçam, eles amam tanto aquela forma que muitas vezes eles acabam esquecendo da essência. E se você pega essa King James antigona, né, mesmo que você fale um bom inglês, mesmo que você seja versado em inglês, você não consegue ler, porque é um inglês extremamente difícil, um inglês extremamente antiquado. Se a gente pega as versões bem antigas de Almeida, né, as bem antigas lá de 1600 e pouco, também, né, você mal consegue ler, porque o João Ferreira de Almeida, inclusive, era um português, né, ele escrevia no português de Portugal, do ano 1600, 1700 e pouco. Né? Então, de fato, é algo que está bem longe de nós. Então, a forma, né, é a Bíblia escrita, e a essência é ter a palavra de Deus. Então, é necessário, né? Alguns poderão dizer o contrário, né? Não, se a Bíblia está em grego, então vamos ensinar as pessoas a ler em grego. Você tem que fazer um caminho maior, mas também é uma forma, né? É uma forma de tentar chegar. Então, trocar por outra língua, por outra tradução, seria, né, uma ideia. Então você vê isso desde o começo da igreja, né, as pessoas tentando adaptar a forma da igreja para conseguir segurar a essência, adaptar a forma para manter a essência, trocando às vezes o recipiente, né, para manter a forma. Então até botei aqui, né, você pode trocar o recipiente para tentar manter a forma. O problema é que muitas vezes, né, se troca, além da forma, se troca o conteúdo. Né? Então, se alguém pega, não, vamos pegar essa tradução agora nova que a gente vai fazer, já que vamos fazer uma tradução nova, vamos mudar algumas coisas. Quem sabe a gente não adiciona uns livros. Foi uma ideia que alguém deu lá no passado, né? E aí se adicionou. Então, o cara que fez a tradução do grego para o latim, ele adicionou alguns livros. Eram livros que ele achava que eram bons, eram tão relevantes quanto, ele adicionou alguns livrinhos ali na Bíblia, e nisso, então, ele mexe algumas questões de essência. Seria como a gente pegasse aquela água e alguém dissesse, não, vamos adicionar aqui um xarope de Coca-Cola, né? A gente mistura tudo e o pessoal vai gostar mais, vai ficar melhor, vai ficar docinho, né? Mas aí você não trabalhou somente a forma, você trocou a essência, e quando você mexe na essência, você perde, de fato, as coisas que são essenciais. A verdade é essa, né? Nós precisamos de uma forma que dê suporte à essência. Então, a igreja, né, nós chamamos de forma, o que nós fazemos em termos de igreja, nossas programações, né, o nosso prédio que nós temos, então isso faz parte da forma. Poderia ser outro prédio, poderia ser outro formato, tem várias coisas que poderiam mudar
para que a gente pudesse manter a essência. Então, nós precisamos de uma forma que dê, de fato, suporte à essência. Ao longo da história, por exemplo, né, como que o mundo vai mudando, as coisas vão mudando na sociedade e, junto com isso, então, a forma tem que mudar. Né? Se já não se constrói mais prédios como antigamente, se já não se fazem mais cadeiras, bancos, né, como a igreja foi, inclusive, né, mudando nesses aspectos. Então, tudo isso diz respeito à forma, mas a essência ela também precisa ser preservada. Então, culturalmente, nós temos também diferenças, né? Como se fazem prédios num lugar, como se constrói, né? O que é bonito num lugar, numa região, e é bonito na outra, né? Isso também muda em termos de cultura. Mas nós temos coisas que são essenciais. Então, por exemplo, a gente pega um aspecto, vamos pegar o aspecto da ceia, né? Quando a gente toma ceia. Tomar ceia é a essência, né? Jesus Cristo nos manda tomar ceia. Mas qual a forma que a gente faz isso? Então, nós temos alguns aspectos na Bíblia que dizem respeito à forma. Paulo dá algumas instruções acerca da ceia, por exemplo. Quando a gente lê lá sobre ceia, a gente tem algumas instruções, mas tem algumas instruções que não estão lá. Por exemplo, qual o tipo do pão? É integral ou não é integral? É com glúten ou é sem glúten? É pão de forma, fatiadinho? E alguém descobre, então, que o pão de forma, sem casca, que é aquele que usa para fazer torta fria, é o melhor. Porque ele já vem pré-cortado, e você só corta, já vem assim, né, as fatias, você só corta assim, né, facilita um monte, você não precisa tirar. E alguém determina lá, então, né, não, agora, a partir de agora, só pão de forma, sem casca. E alguém, né, cria uma forma, cria uma estrutura, e algumas pessoas, então, dependendo quem foi que falou, né, não, foi uma pessoa de proeminência, né, uma pessoa importante, então agora ninguém mais troca. Todo mundo agora só pode mais comprar pão de forma sem casca. Né, assim que vai funcionar agora a ceia. Assim. Então a gente não crê nisso. Né, então a grande questão é, né, o que pode, o que não pode. Em termos de culto, por exemplo. O que pode, o que não pode. Tem igrejas que propõem listas, né? Fazem listas do que pode e do que não pode. Né? Então, tem igrejas que vão dizer, ó, no culto pode isso, 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 não pode isso, isso, isso. Né? Vão se criar listas e regulamentações que podem ser positivas. Né? Dentro daquele contexto, talvez funcione bem. Talvez dentro daquele contexto, certas coisas são mal vistas. Né? Então, é sempre difícil a gente avaliar os outros. Né? Nós temos que avaliar a nós mesmos. Para nós tem coisas às vezes engraçadas nas outras igrejas. Né? Uma igreja que, né, não pode ter nenhum tipo de percussão. Tem várias igrejas, né, que não aceitam nenhum tipo de percussão, seja bateria, seja, né, um tamborzinho, carrom, aquelas caixinhas que senta em cima e bate. Né? Não pode bater palma, né? Isso é uma ofensa. Né? Isso é uma ofensa. Né? E aí se começa a criar, né, desculpas bíblicas para isso. Porque, né, se você bate palma, você está, sei lá, adorando aquelas pessoas que estão lá na frente, né? Você está batendo palma para elas, está adorando elas. Não é bem isso, né? Então, vai muito da questão cultural. O que é palma dentro daquela cultura, né? O que se considera palma para você, de ser pode ou não pode dentro da igreja. Então, essas listas, elas têm que ser flexíveis. Essas questões, elas são formas que podem ser alteradas aí ao longo da história. Elas vão ser alteradas. Né? Mais ou menos aquela ideia de onde tem placa, tem história. Já ouviu isso? Você entra numa igreja, por exemplo, tem lá assim, não entre aqui com facão, por exemplo. Aí você pensa, alguém um dia... Mais ou menos assim, esses dias eu fui no prédio do Oscar e tem placas para todos os lados, te dizendo várias coisas que não pode fazer dentro daquele prédio. E é muito engraçado, porque cada placa daquelas é uma história. Né? Então tem lá um negócio dizendo que tem um carrinho de supermercado, aqueles de prédio que você leva assim, daí diz assim... Quando pegar o carrinho, devolva imediatamente. Parece que você tem que pegar o carrinho e já devolver, né? Por quê? Porque alguém provavelmente passou uma noite ou uma semana com o carrinho e agora se fez uma placa. Essas placas normalmente não resolvem o problema, né? Porque elas não trabalham as questões da essência, a questão do coração humano. Então essas coisas às vezes, né, em termos de igreja, elas acabam surgindo. Há um tempo atrás eu estava ensinando numa igreja e eu estava falando sobre esse assunto, do que vai se construindo em termos da igreja, e aí eu vi que os pastores que estavam assim mais para frente, os presbíteros, eles fizeram assim para mim, ó, menos.
Daí eu, né, dei uma amenizada e tal, encerrei, e aí eu perguntei, o que aconteceu? Qual que é a história? Me conta a história. Eles falaram, teve uma última assembleia aqui, que nós íamos construir uma extensão do prédio, nós íamos aumentar o prédio, e tem um cajueiro, tinha uma árvore de caju, fora, assim, logo fora. E eles falaram que na assembleia, algumas pessoas se levantaram e não deixaram tirar o cajueiro. E aí teve uma senhora que levantou e falou, não, porque esse cajueiro foi plantado pela minha bisavó e tal, não sei o que. Ela foi lá fora, pegou um caju, comeu o caju na frente de todo mundo da igreja e falou assim, gostinho de infância. E aí naquela assembleia determinaram que não podia, foi para ata, virou estatuto, entrou para o estatuto da igreja, que não podia tirar a árvore do cajueiro lá daquela igreja. Né? A história de novo, né? Tem placa, é porque tem história, né? Sempre tem uma história por trás de alguém que inventou alguma coisa. E o cajueiro está listado lá em estatuto. Né? Então são coisas que, né, tomam uma forma, a gente às vezes, né, cria para nós mesmos, que são regras às vezes não determinadas, não ditas, né? Então, né, algumas pessoas às vezes, né, vê alguém de, sei lá, de bermuda, e daí fala, não pode bermuda. Vê alguém de boné, não pode boné. Tem gente de bermuda hoje, cara, que frio, cara, só de eu ver o cara de bermuda. Né? Tem gente que se incomoda, né? Porque, né? Não é ambiente. Não. Então é forma e essência. A grande questão sempre é essa, é o debate entre forma e essência. Camiseta de time de futebol, pode, não pode. Tem gente que vai se incomodar. Essas coisas, né, são simplesmente formatos. Não dizem, nada disso diz respeito à igreja, a não ser que vá para estatuto. E aí, meu amigo, né, chega a bermuda. Não, eu sou um simpatizante de bermuda, eventualmente também. Até já preguei de bermuda, pode subir no palco de bermuda. Né? Pode, né? Então tudo existe limite. Né? O que pode, o que não pode. Boné pode, chiclete pode. Né? Tem gente que, né, se pensava antigamente, ou o conceito antigamente, cerca de chiclete, que era um desrespeito, né? Você está desrespeitando quem está lá na frente. Né? Se os mais antigos lembram disso, né? Quando eu era criança, nem pensar em comer chiclete dentro da igreja, uma coisa, né, impensável. Né? Hoje, né, tanto faz. Né? Pode chiclete no culto? Pode boné? Pode celular? Pode? Há um tempo atrás se diria, não, celular no culto, tá louco. Né? Hoje nós temos as Bíblias, né, em celular. Então tudo isso, né, vai se moldando ao longo da história. Então a verdade é que nós precisamos de fato de forma, a igreja precisa ter uma forma para dar suporte à sua essência. Isso diz respeito à programação, isso diz respeito ao estatuto, diz respeito à organização da própria igreja, ainda que tenha amparo bíblico ou às vezes não tenha amparo bíblico. Um problema então que acontece é que ao longo da história, alguns elementos essenciais, como eu disse, eles começam a ser alterados, começam a se alterar as crenças. As pessoas, para poder adaptar, então, a uma nova cultura, uma nova ideia, e conforme o mundo vai mudando, as pessoas vão alterando as suas crenças. Isso é uma realidade e talvez é a maior das realidades. Então, várias coisas começam a ser alteradas dentro do contexto da igreja para se adaptar ao mundo. Então, isso é algo que nós não pretendemos fazer, é algo que essa igreja, de fato, não faz, ou se fizermos, queremos estar prontos a retornar às Escrituras e nos reformarmos. Então, se você tem algum elemento que você acha, né, a igreja não está sendo bíblica nesse aspecto, é necessário retornar às Escrituras, né? Converse conosco sobre esse assunto, porque isso é extremamente relevante. Problema número 2, às vezes, né, se criam estruturas, se adaptam à estrutura, a forma, né, se adapta e se enrijece a ponto de que nunca mais mude. Por exemplo, né, o que a gente citou acerca do latim. Né, o latim na história da igreja católica, e o que acontece, isso que era para ser agora liberdade da palavra, que já não estava mais no grego, estava latim, que era para todo mundo. O que vai acontecer? As missas em latim pararam de ser rezadas no Brasil agora, sei lá, anos 70, né, que acho que foi que liberaram para não ter mais missa em latim
Então, uma coisa que ficou aí por muitos e muitos anos dentro da igreja. E a gente sabe, né, que muitas dessas estruturas acabam ficando aí por muito tempo, né? Então, esse sistema do latim, ele aprisionou, na verdade, a palavra de Deus. Isso, ao longo da história, vai afastando o povo da própria escritura. Isso que acontece. E é por isso que surgem esses reformadores. O principal ponto dos reformadores era esse. Era o acesso do povo às escrituras. O povo, então, não estava educado para entender, era necessário uma tradução e não era permitido, porque a Bíblia, a palavra de Deus, era considerada tão santa, tão intocável, que ninguém podia ter acesso a ela. Então, se tornou a própria prisão da palavra de Deus. Então, graças a Deus que vieram os reformadores e reformaram várias coisas. Por fim, os reformadores não reformaram tudo. Tem coisas que os reformadores deveriam ter reformado. Hoje, nós olhando, né, a gente vê um pouquinho mais adiante, né? Por exemplo, o próprio Lutero olhou para essa questão da perpétua virgindade de Maria, ele não teve problema com isso, mas ele escreveu um documento, a gente chama isso de as 95 teses de Lutero. Ele vai nessas 95 teses, são 95 acusações, pontos onde a igreja da sua época estavam errados. Então, ele foi bastante fundo em diversas coisas. A maioria daquelas coisas não foram alteradas. Se você ler, você pode até ler hoje, você acessa lá quais são essas 95 teses de Lutero, você vai ver 95 pontos onde a igreja católica estava errada naquela época. E eles mudaram alguma coisinha. Eu acho que hoje tem acho que é só 92 que ainda está errado. Fora as coisas que Lutero não colocou, né? A gente hoje colocaria mais algumas coisas, né? Porque Lutero, ele reformou. A gente vê que Lutero, ele era um precursor. Ele não entendeu tudo, né? Ninguém conseguiria talvez entender tudo de uma vez só, né? E ele realmente colocou a sua pele ali em risco ao fazer isso, né? Ele provocou aí um grande racha na grande estrutura que existia, né? Então, essas adaptações, às vezes, né, na forma, muitas vezes, elas se enrijecem demais e nunca mais podem ser mudadas. Então, é algo perigoso, algo que nós, inclusive, devemos estar atentos, porque a forma, as coisas que a gente gosta e que a gente determina, elas parecem boas no começo, mas com o passar do tempo elas podem se tornar problemáticas, podem, né, gerar problemas. Então, algo que alguém fez, determinou e disse que é assim, nem sempre está certo, completamente correto. Nós temos que olhar para a Escritura para ver se de fato as coisas são assim. São os crentes bereanos que fazem isso, né? Olhar para as Escrituras para ver se de fato as coisas são assim. Então, se alguém determinou que o pão tem que ser de forma sem casca, né, nós temos que olhar, né, será que isso é tão importante? Será que isso é tão relevante? Porque nós temos um terceiro problema, que doutrinas equivocadas às vezes ganham primazia por conta de quem as criou. Então, a gente viu isso na história dos papas, né, pessoas extremamente importantes, né, criam ideias e alteram, então, a essência junto da Escritura. Então, o pão, que besteira, né? Mas não é o pão, é quem determinou que vai ser dessa forma. Então, você é uma pessoa muito importante, muito relevante, se você, né, eu quero muito respeitar essa pessoa, e às vezes essas pessoas ganham o respeito mesmo pós-morte, né, e aí que se geram estruturas problemáticas. Nós temos dentro das igrejas evangélicas, inclusive. Nós temos, né, questões às vezes estruturais. Eu trabalhei um tempo numa igreja onde eles tinham lá um prédio e ninguém podia mexer no prédio, porque o prédio era muito sagrado. Assim, as pessoas tinham, nossa, mas os nossos bisavós construíram esse templo e tal, e já não cabia mais as pessoas lá dentro. Então era necessário uma reforma, mas ninguém tinha coragem, porque o bisavô de não sei quem chegou da Itália e construiu esse prédio com as próprias mãos, né? Então, coisa que talvez nem o bisavô, se estivesse vivo, concordaria. Mas, né, em respeito, às vezes, né, as pessoas, então, ganham, né, uma grande notoriedade, ganha primazia, né, por conta de quem as criou. Né? Então, se a pessoa que determinou que o pão tem que ser sem casca, se ela é infalível, né, nós temos aí, então, um problema. E aí nós entramos aí com diversos problemas de igrejas, inclusive, mais próximas da gente, né? Igrejas que hoje se dizem, né, de tradição reformada, que olham para esses reformadores ali de 1500, 1600 e entendem que aqueles caras acertaram tudo. Que aquilo que eles escreveram, aquelas confissões que eles escreveram, elas estavam completamente certas. Porque eram pessoas muito importantes, muito relevantes, pensaram bastante e escreveram certas coisas. Então, eles estruturam certas coisas aí nas tradições e isso está muito na moda. Não sei se você tem acompanhado aí
esses meshes aí de igreja, o surgimento dessas igrejas reformadas que têm surgido, né? Então, a moda agora é que você tem que subscrever a alguma coisa, né? Onde a gente tem ido hoje, a gente escuta isso. Não sei se você já escutou. Mas vocês são reformados? Né? A pergunta que normalmente se faz. Né? E aí eu já paro assim, fico... E aí, nós somos reformados ou não somos? Porque se você procurar no Google, a gente está como igreja reformada. Mas se você entrar no nosso site, não diz que a gente é reformado. E aí? Quem está certo? Quem que determina? Então, vai muito do conceito do que é ser reformado. Nós somos, de fato, uma igreja que é oriunda da reforma. Mas algumas pessoas vão dizer que é reformado aquele que subscreve a tal confissão de fé de 1600 e pouco. Outros dizem que não, que você tem que subscrever a confissão de fé de 1700 e pouco, lá de tal país, e essa vale como reformado. Só que esses reformados de 1600 e poucos são os mais antigos, eles não concordam. Eles dizem, não, esse aqui não é reformado. E aí se a gente... Então é sempre um jogo assim, você nunca sabe o que responder. Aí eu testo o que a pessoa sabe sobre reforma. Assim. Falo assim, a gente é reformado, a minha resposta normalmente é essa. A gente é reformado na nossa soterologia, nós aprendemos sobre isso, lembra? Que é a doutrina da salvação. Então a gente é reformado, todas as partes da reforma, desde lá de Lutero, fala sobre a salvação pela fé. Então eu falo, nós somos reformados na nossa soterologia, mas não na nossa escatologia, que é a ideia do estudo das últimas coisas. Né? Então, essas pessoas que subscrevem as mais antigas, eles têm uma escatologia diferente da nossa. Então, se eu vejo que a pessoa não entendeu nada, ela às vezes vira assim, legal. Né? Então, quando ela está comunicando, quando ela está perguntando, a sua igreja é reformada, ela está perguntando, a sua igreja é bíblica? Essa é a pergunta, às vezes, que a pessoa está querendo comunicar. E aí eu tento explicar o que é ser, de fato, uma igreja bíblica, que retorna sempre às Escrituras e trago essa ideia. Mas se eu vejo que ela entendeu essa afirmação, né? Eu vejo que ela entendeu essa afirmação acerca da soterologia, sim, reformada, mas a nossa escatologia não é reformada. Aí eu digo, né, explico o que a gente crê de fato e tudo mais. Né? Mas às vezes a coisa pega assim, e o problema é que essas doutrinas, muitas vezes, elas ganham primazia, principalmente por conta de quem os criou, né? E por ser, às vezes, uma coisa tão antiga, as pessoas não querem mexer mais nessas coisas, né? Uma boa pergunta, às vezes, para fazer para os reformados, e eu gosto de fazer essas perguntas provocantes, né? É a questão de, mas essa declaração de fé, ela contém erros? E a pessoa fala, não, ela não contém erros, né? É o que ele crê, mas ela é inerrante? E aí ele pensa, não, só a Bíblia é inerrante, né? Pode conter erros, mas não tem erros. Mas pode conter, mas não tem. Então é um loop eterno, assim, a pessoa fica pensando, né? Pode ter, mas não tem. Pode ter, mas não tem. Pode ter. Né? Então essa é a pegadinha para tentar pegar o reformado, tá? Assim que a gente faz piada no meio dos teólogos. Problema número 4, estamos quase encerrando aqui. Problema número 4 é criar formas que se adaptam às necessidades somente do aqui e agora. Então você cria um sistema novo que é bacana, que é mais moderno, que é mais joia, você tem ali elementos estruturais mais divertidos, mas eles não perduram a longo prazo. Então seria como essa água ali, você botar num saco de plástico e você disser assim, isso aqui é o legado que eu vou deixar para os meus netos. Não vai funcionar, não vai chegar lá. Então, muitas igrejas têm se criado em cima de ideias, conceitos, doutrinas que são passageiros, ideias, conceitos, formatos, principalmente, que são simplesmente para agradar as pessoas do aqui e agora. Ideias que parecem ser inovadoras, mas são, às vezes, altamente questionáveis, que acabam, né, se tornando até lugar comum. Né? Então, por exemplo, né, há um tempo atrás, era super moderno você ter um tonel de púlpito. Já viu igreja que tem um tonel assim, em vez de ter um púlpito assim, você tem um tonel. Né? Isso era tão bacana, mas tão legal, que daqui a pouco todo mundo tinha um tonel. E aí o diferente é você não ter um tonel, porque todo mundo tinha um tonel de púlpito. É difícil hoje você chegar numa igreja e não ter um tonel de púlpito, nem que seja do lado, assim, jogado num canto. Que é para ser uma coisa assim, rudimentar, assim. E eu fui numa igreja esses tempos que tinha um tonel de púlpito muito gourmetizado, assim,
um tonel de púlpito que tinha assim um vidrinho em cima e tinha umas portinhas assim, todo estilizado assim, o púlpito assim, que as coisas são totalmente inovadoras, mas às vezes são, né, não colaboram com a ideia, inclusive, que foi a proposta. Não tem nada contra essas coisas, né? Parede preta, o pessoal xinga bastante, né? Para mim isso tudo é forma, né? Isso é tudo forma. A questão é que essas formas, elas comunicam algo também. Então é isso que nós, como igreja, nós temos que estar atentos, porque essas formas, elas comunicam coisas, né? Então, quando nós estamos tentando ter uma igreja que abrange famílias, que abrange pessoas de todas as idades, desde criança até idosos. E nós tivermos, por exemplo, um formato muito jovem e tentarmos, né, impor coisas, por exemplo, né, se o pastor é jovem, tem mais jovens, ou a gente quer atrair jovens, né, então vamos fazer tudo com um formato jovem, vamos tornar a igreja num sistema jovem. O que nós vamos fazer? Nós vamos acabar excluindo algumas pessoas. Então, a forma, ela determina, inclusive, né, como que algumas coisas vão ser, no final das contas, na sua essência. Porque a forma também comunica coisas. Tem alguns colegas nossos, inclusive, né, colegas de profissão, vamos dizer assim, né, que nessa linha reformada, então, eles começaram agora a se vestir diferente. Não sei se você já viu, tem uns pastores, né, inclusive de boa qualidade teológica, que usam crucifixos aqui pendurados e batina, né, usa aquela estola sacerdotal, aqueles colarinhos brancos aqui assim, uma roupinha fechadinha assim, uma batina preta, bem estiloso. Não sei se você tem visto por aí, volta e meia aparecem pastores desse jeito, né? E não tenho nada contra especificamente, acho estranho, feio, alguns são até engraçados, né? No seu outfit, né? O jeitinho que eles estão vestidos ali, mas de fato eles estão comunicando algo. Quando essas estolas, quando essas roupas foram, né, propostas e compostas, né, a ideia era que o cara fosse assim, não precisava seguir nenhuma moda, né? As pessoas se vestiam ali de algumas formas, ele se vestia de uma forma discreta. Hoje não é nada discreto você usar uma roupa de padre, né? Você sair por aí, né? Às vezes eu vejo esse pessoal em festa de aniversário, né? Tá todo mundo assim, numa festa de condomínio e tal, tá todo mundo vestido normal, daí tá o cara com uma estola sacerdotal e aquele tipo um cachecol com umas coisas escritas assim em latim, um crucifixo grandão assim pendurado com aquela crucifixo com a bolinha, assim, é meio estranho, e isso comunica algo, né? Ele está comunicando que ele é um clérigo, ele está comunicando que ele é uma pessoa, na minha leitura cultural. Na minha leitura cultural, essa pessoa ela é diferenciada em algum aspecto, né? Ele está tendo ali uma pose diferente do que o público com a qual, e nós não cremos nisso, por isso que na nossa igreja a gente não faz isso. Nós não temos aqui alguém super bem vestido, né, frente a pessoas que estariam, né, vestidas de forma normal. Então a gente não faz isso, porque a forma, ela comunica algo, coisas acerca também da essência. O último problema que quero falar aqui é que algumas pessoas dizem, né, que a forma não importa em nada, né? Então você pode usar qualquer forma para reter aquela essência. Então seria como se eu, né, te desse um copo assim de água, né? Um copo desse tamanho, nesse formato, né? E eu digo, não, é novinho, cara, acabei de comprar na loja, limpei, toma aí essa água. Você ia ficar assim, né? É que a forma às vezes importa um pouco também, né? A forma importa, e a forma ela é relevante, né? Então as pessoas acabam às vezes adaptando demais a forma e tentando fazer um formato às vezes tão bacana, tão diferente, que a essência acaba se perdendo ou se diluindo. Né? Então, pessoas que, por exemplo, dizem, né, não, eu sou a minha própria igreja. Né? Ele está pensando em termos de forma. Né? Então, eu não preciso ir numa igreja, num formato com prédio e cadeiras e tudo mais, se eu adoro a Deus em casa. Ou, não, minha família é a minha igreja. Né? Porque onde estiverem 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Então usa versículos fora do contexto para tentar desculpar e... Né? Então tentam criar novos sistemas, novos formatos que inclusive não são bíblicos, e a forma acaba então engolindo a própria essência, né? E a essência acaba se perdendo. Última pergunta para encerrarmos essa série de pregações. Nosso estatuto, nossa declaração de fé, é forma ou é essência? Ela é forma ou ela é essência?
eu creio que ela de fato contém a essência. Nós explicamos aqui várias questões do porquê ao longo das últimas semanas. Ela contém a essência, mas ela não é a essência em si. Ela pode facilmente ser alterada. Facilmente não, nós precisamos ter uma assembleia específica para isso, as pessoas precisam concordar em mudanças estatutárias, mas, por exemplo, nós tivemos uma mudança recentemente, eu digo 2013, outubro de 2013, entrou um ponto aqui, está aqui na próxima, aqui no ponto H, ó, que nós cremos no casamento conforme estabelecido por Deus, promovendo a união de um homem com uma mulher. Então, nós adicionamos esse ponto que não tinha anteriormente. Antes de 2013, não tinha esse ponto. Você sabe por quê? Então, obviamente, a gente sabendo que essa questão só ia aumentar, nós previamente já tentamos restringir um pouco. Por quê? Porque o que está no estatuto, isso aqui é uma declaração legal, isso aqui está registrado em cartório e tudo. Então, por exemplo, quando o cartório olha lá quem pode fazer casamento e como vão ser feitos os casamentos, e, por exemplo, a gente se recusasse a fazer um casamento de um homem com um homem, não posso fazer isso, porque o nosso estatuto diz que é a união de um homem com uma mulher. Então, isso foi adicionado. Nós não mudamos a essência, nós mudamos a forma, como que nós comunicamos a essência, porque a sociedade foi mudando, e está mudando, e vai continuar mudando, e nós precisamos adaptar a nossa forma. Tem vários aspectos que nós vamos ter que, ao longo do tempo, adaptar a nossa forma, mas nós não queremos mudar a nossa essência. O nosso grande objetivo, na verdade, é sempre retornar à essência. É o que nós temos feito, é o que nós temos buscado, não como liderança, mas como igreja. Então, cada coisa que a igreja faz, cada decisão que nós tomamos, às vezes, em assembleia, cada decisão que essa liderança faz, é sempre na ideia, no propósito, com o intuito de promover a essência, de retornar à essência das Escrituras e fazer com que pessoas retornem à essência das Escrituras com a sua vida pessoal. Esse é o nosso grande objetivo. Espero que essa série tenha sido relevante para você, espero que tudo que foi ensinado aqui de termos doutrinários seja de fato bastante útil para a sua vida e que de fato nós possamos estar juntos promovendo não a nossa igreja, mas promovendo uma fé verdadeira em Cristo, aquele que se entregou pela nossa igreja. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma igreja, Senhor, onde a gente pode congregar. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós faz parte dessa igreja, Senhor, de forma igual, servindo de formas diferentes, mas como um só corpo, Senhor, edificando o todo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu pessoas com diferentes dons, com diferentes talentos, e nesses diferentes dons o Senhor nos dá também funções diferentes, práticas diferentes, coisas que fazemos dentro da igreja, Senhor, isso tudo é dado por Ti, Senhor. Obrigado porque podemos ter uma comunhão verdadeira, uma adoração verdadeira a Ti, Senhor, porque o Senhor nos possibilitou, Senhor, através da Tua própria igreja. Obrigado, Senhor, porque essa igreja está presente aqui em Novo Hamburgo, Senhor. Temos, sim, muitas igrejas, Senhor, que pensam como nós, apesar de não estarmos ligados formalmente a essas igrejas, Senhor. Temos vários irmãos participando em outras igrejas, pessoas que também adotam e entendem, Senhor, das Escrituras, a grande essência que vem de Ti, Senhor. Não permita nunca, Senhor, que essa igreja adapte as suas formas para que haja uma transformação de essência, muito pelo contrário. Que as nossas adaptações em termos de forma, Senhor, possam sempre estar em direção à essência que o Senhor espera de nós. É isso que nós queremos, esse é o nosso desejo, é por isso que nós oramos e entregamos tudo a Ti. Em nome de Jesus, amém.